nós vamos trazer hoje algumas questões que envolvem uma problemática muito séria e que também envolve uma controvérsia muito grande a respeito de uma série de pontos que são nevrálgicos relativamente à execução da pena. Eu vejo que inúmeros são os problemas na aplicação cotidiana das disposições que regem o direito de execução penal. A aplicação daquilo que envolve os dispositivos da lei das execuções penais. Mas, antes de tudo, eu acho fundamental que nós façamos uma reflexão a respeito do problema da eficácia da sentença. Hoje, nós temos em voga uma discussão muito aprofundada relativamente à necessidade de uma prestação jurisdicional mais célere e também uma satisfatividade do comando que consta da sentença, de forma a conferir a ele aquela eficácia que todos que acorrem ao judiciário dele esperam. Não é? Então, inúmeros têm sido os debates relativamente às formas pelas quais podemos conjugar esses dois requisitos fundamentais, celeridade e efetividade. Então, nós estamos vendo um processo contínuo de reforma no que diz respeito ao processo civil, onde se busca cada vez mais eliminar-se formalidades, onde se busca cada vez mais dotar o procedimento daquela necessária celeridade para atender, inclusive, a um reclamo constitucional, um imperativo que consta da Constituição hoje, reformada pela emenda 62, que diz sobre a razoável duração do processo. Mas, além disso, é preciso que aquele ponto culminante do procedimento, que é o momento da prolação da sentença, e a sua concretização quando da publicação dessa sentença, ela se mostre efetiva e venha a ser cumprida segundo essa ótica. Esse problema também é vivenciado no processo penal, tanto que estamos diante de uma época em que reformulações foram feitas e vêm sendo feitas, de modo também a conferir ao procedimento uma rapidez maior, sem comprometer a qualidade da produção processual, sem comprometer a qualidade da participação dos atores no processo e, notadamente, da prestação jurisdicional. Mas também buscando tornar a sentença penal igualmente eficiente, que possa surtir o efeito desejado. E isso tem repercussão, sem dúvida nenhuma, na execução da pena, porque é o momento em que se concretiza o dispositivo da sentença penal, no caso condenatório. É o momento em que se dá início à satisfação daquilo que foi decidido pelo juiz, resolvendo aquele conflito de interesses entre o Estado e o acusado. E é claro que é preciso também conferir a esse sistema a almejada eficácia.
Agora, para isso, nós precisamos fazer uma reflexão a respeito da pena como resultante dessa sentença penal condenatória que impõe uma determinada sanção e a forma como ela será desenvolvida, a forma como ela será cumprida, que deve, ao mesmo tempo, dar uma resposta efetiva à sociedade em função do delito praticado pelo sentenciado, mas não deixar de lado a necessária observância de que a pena há de ser cumprida segundo respeito a determinados cânones constitucionais, notadamente o da dignidade humana. Não é? E, para isso, se questiona a respeito da real possibilidade que o sentenciado tem de se ver atingido por esse lado da resposta penal e também se ver incluído em determinadas consequências que surgem em função dessa observância do princípio da dignidade humana no que diz respeito com a capacidade de se reinserir esse indivíduo na sociedade após o cumprimento da sanção que a ele foi imposta. Sim, porque a pena ela tem uma série de objetivos, nós sabemos disso. Ela tem um objetivo, um caráter de prevenção geral, tem um caráter de prevenção particular para aquele determinado sentenciado, mas também ela tem, além desse aspecto preventivo, ela tem aquele aspecto retributivo, que é o mais conhecido por todos, mas, a meu ver, o mais importante é o aspecto ressocializador. E nesse ponto é que nós questionamos a pena, principalmente a pena corporal, como um elemento de resgate das potencialidades do sentenciado e também como um meio de se buscar inseri-lo na sociedade. Então, é claro que, em função de uma realidade que todos nós conhecemos, há um debate muito intenso a respeito da pena de prisão, que é aquela que mais reflete esse conflito com relação à sua capacidade de recuperar, de dar uma resposta e de recuperar. Muitos podem pensar o seguinte: bom, ela dá a resposta. Há uma norma penal desprovida de sanção, nós sabemos, ela não é norma penal. Nós sabemos que o direito penal é um direito especial em relação aos demais ramos do direito, porque é um direito onde determinadas categorias de bens jurídicos são elevados a um patamar de importância e relevância tal que a resultante da vulneração desses bens ultra relevantes por ato comissivo ou omissivo, culposo ou doloso, por qualquer que seja, aliás, qualquer um dos indivíduos de uma sociedade, fará com que
ele seja responsabilizado no âmbito das regras que compõem esse sistema e também venha a ser sancionado com a perda do direito de liberdade, que é um bem tão importante quanto todos os demais que estão incluídos nessa seara. Inclusive, a própria liberdade faz parte dos bens que são protegidos pela ordem penal. Então, se a consequência é tão drástica, a perda do direito de liberdade, nós sabemos que formalidades são exigidas. No que tange ao processo, primeiro deles, que seja observado o devido processo legal. E o devido processo legal constitucional. Que seja assegurado a ampla defesa, que seja assegurado o contraditório, que seja assegurado o direito de recorrer, que seja assegurado o direito ao julgamento pelo juiz competente, segundo as leis e a própria Constituição. Enfim, um arcabouço de garantias que levam aquele édito que vai, então, impor, na hipótese de condenação, a perda do direito de liberdade. Então, a consequência é drástica, mas é preciso também pensar que, nessa hipótese, nós estamos, como eu disse, dando uma resposta à sociedade enquanto aplicadores desse conjunto de regras, submetendo aquele que foi condenado a uma sanção corporal, mas que ela surta os efeitos almejados. Porque não haverá resposta alguma, o efeito retributivo da pena, ele acaba se tornando algo bastante discutível por conta do potencial de reincidência. Então, se diz, muito bem, a solução da sentença penal condenatória é a perda do direito de liberdade como principal sanção, então estamos diante de um momento de retribuição à sociedade pelo mal causado pelo delinquente. Agora, a sociedade se vê mesmo satisfeita nessa sua expectativa? É algo questionável. Por quê? Porque ao término do cumprimento dessa pena, se esse indivíduo não estiver preparado para retornar àquele regramento que a todos é imposto, obviamente ele vai voltar a delinquir e vai ofender novamente aquela mesma sociedade. Então, a retribuição, ela fica no plano da intenção. Por outro lado, a recuperação, a capacidade de reinserção, ela se mostra importante como um efeito fundamental do caráter preventivo da sanção corporal. Quer dizer, evita-se com isso que o indivíduo recuperado ele volte a pensar em se dedicar a atividades criminosas. Mas, para isso, é preciso que haja um sistema que, efetivamente, dê cumprimento a todas as disposições previstas na lei das execuções penais, mas não só ela, também aos ditames constitucionais. Portanto, nós vamos ter um sistema de execução eficiente quando nós, e portanto, vamos ter aquela necessária eficácia da prestação jurisdicional na medida em que nós
entregarmos de volta para a sociedade alguém que efetivamente esteja em condições de, para ela retornar. Aí nós fecharíamos o ciclo. Só que, na prática, essas aspirações estão muito longe daquilo que vem ocorrendo na prática. Então, com relação à pena de prisão, que eu acho que é isso que interessa, principalmente discutir na noite de hoje, há uma verdadeira crise em torno da sua eficiência enquanto sanção, da sua eficiência com relação a essa necessidade de dotar a sentença penal condenatória da necessária eficácia que ela colima alcançar. Ou seja, em poucas palavras, que tenha valido a pena. Que esse sacrifício do direito de liberdade não tenha sido em vão por parte do acusado. Que ele volte para a sociedade consciente do mal praticado e se proponha a uma nova fase, uma fase de reencontro com aqueles dos quais ele se apartou quando cometeu o delito. E essa questão da prisão como sanção, ela vem sendo muito discutida, e eu trouxe aqui na noite de hoje um episódio ocorrido no mês de abril de 2010, quando da realização do 12º Congresso da Organização das Nações Unidas sobre prevenção ao crime e justiça criminal, um evento de incontestável relevância, onde se discutiu o papel da prisão, onde se discutiu o conjunto de regras mínimas para o tratamento dos presos imposto pela Organização das Nações Unidas. E nós temos como presidente do Comitê Permanente para a América Latina o ministro César Peluso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. E do seu pronunciamento naquela ocasião, nós destacamos que Sua Excelência afirmou que o tratamento dispensado aos presos poderia ser caracterizado como um verdadeiro crime praticado pelo Estado contra o cidadão. Ressaltou-se que a deficiência do sistema carcerário beiraria a falência total. Portanto, havendo necessidade de se criar alternativas à pena de prisão, uma vez que a prisão não tem servido para reinserir ninguém na sociedade e, particularmente, em alguns casos, nós sabemos muito bem, exemplificadamente, há até uma escola de crimes. Quem entra no sistema prisional brasileiro, no sistema penitenciário, tende a sair pior do que entrou. Palavras textuais do ministro Peluso. Agora, essas palavras, a despeito da contundência que as reveste, ela reforça uma realidade que é muito discutida no Brasil, que é muito destacada, inclusive na mídia, que está na ordem do dia da discussão, não só daqueles que operam com a execução penal,
com o direito penal, mas, sobretudo, aqueles que discutem as saídas para o problema da segurança pública, porque há uma conexão muito estreita entre essas questões. Então, é claro que há hoje toda uma discussão a respeito da decadência da pena privativa de liberdade no âmbito da própria sociedade. Por um lado, ela é absolutamente necessária. Não há outro modelo que se possa substituir para aquelas hipóteses dos crimes graves. Portanto, ela há que ser preservada. Mas é preciso fazer com que ela tenha essa capacidade de produzir o seu efeito mais contundente, que é o de resgatar aquele delinquente. E essa é uma grande dificuldade. E é óbvio que, na medida em que não se resgata o delinquente, é claro que ele vai voltar a delinquir e vai comprometer toda e qualquer política de segurança pública que venha a ser aplicada. E, como exemplo disso, nós temos os altos índices de reincidência e os altos índices de criminalidade, notadamente nas grandes cidades. Eu trouxe aqui alguns dados que eu vou explicitar depois aos senhores, para demonstrar todo esse quadro. É claro que alternativas vêm sendo buscadas constantemente, como, por exemplo, as penas substitutivas da prisão, as chamadas penas alternativas, as medidas extrapenais contempladas, por exemplo, na lei dos juizados especiais criminais. Contudo, elas têm uma aplicação igualmente restrita. E não se vê a possibilidade de um alargamento desse âmbito de aplicação por uma razão. Porque os crimes que vêm sendo praticados são cada vez mais graves. Portanto, de menor potencial ofensivo não se pode cogitar. As penas alternativas ao encarceramento, elas são interessantes, mas elas também têm um determinado limite para a sua aplicação. Nós começamos, num primeiro momento, a cogitar da aplicação dessas penas para aquelas infrações punidas com 1 ano de reclusão. Hoje já estamos nas penas até 4 anos. Agora, mesmo em se tratando de pena alternativa, de pena restritiva de direitos, é preciso que haja um sistema de fiscalização, de um sistema de acompanhamento do aproveitamento por parte desse sentenciado a quem foi imposta essa pena alternativa, para se verificar se de fato essa medida que foi aplicada, ela se mostrou eficiente também no objetivo da recuperação. Nós não podemos partir do princípio que tão só pelo fato do indivíduo sentenciado ter cometido um crime para o qual a lei estabelece penas outras que não o do encarceramento,
ele cometeu uma infração de pouca ou nenhuma importância, a ponto de não nos preocuparmos com o rendimento dele ao tempo do cumprimento dessa contraprestação não corporal, e que também não venha a dar mostras do aproveitamento disso. É claro que nós sabemos que as penas também devem ser impostas segundo o perfil subjetivo do acusado. Faz parte do princípio da individualização da pena. E no caso das penas alternativas, é claro que nós também devemos nos preocupar com a modalidade de pena alternativa adequada não só ao delito cometido, mas também ao perfil do delinquente. Justamente propiciando que ele faça bom proveito disso e consigamos alcançar aquele nosso objetivo tão perseguido de recuperação desse delinquente. E aí nós voltamos ao começo da nossa exposição. O problema da eficiência, da satisfação da prestação jurisdicional. Agora, por isso, nós também, quando falamos em penas alternativas, precisamos ter em mente isso, a capacidade de avaliação, a capacidade de assimilação pelo sentenciado daquela contraprestação como um meio de recuperá-lo. Porque, do contrário, nós vamos então estar abrindo mão, em última análise, de todos os objetivos da pena. Então, para tanto, a pena também, como resposta penal, não serve para nada. Nós vamos apenas gastar tempo e recursos, mas não vamos atingir nenhum objetivo, não vamos reduzir índices, não vamos contribuir para a queda da reincidência, não vamos alcançar nada. Então, muito se diz, bom, vamos alargar cada vez mais o âmbito de aplicação das penas restritivas de direito, como alternativas ao encarceramento, porque o encarceramento por si só não cumpre as suas finalidades. Muito bom, mas é preciso ver, primeiro, se essa amplitude é adequada em função do tipo de delinquente e do tipo de delito por ele praticado, e se o objetivo perseguido vai ser alcançado. Porque a pena tão só pela pena, de nada adianta. Porque nós não podemos esquecer que, aos olhos da sociedade, essa situação vai mostrar-se como indicativa de uma ineficiência ou talvez uma insolvabilidade de todo o sistema. O que é absolutamente impensável, porque, é claro, isso gera a sensação de impunidade e faz alcançar números cada vez maiores de criminalidade. Então, esse é um debate muito importante que deve ser traçado na sociedade hoje. Se por um lado a pena de prisão não resolve, nós não podemos nos dar ao luxo de abandoná-la.
Mas as alternativas ao encarceramento não servem como apanágio para todos os males. Os mesmos esforços que devem ser empreendidos os mesmos esforços que devem ser empreendidos para recuperar o sistema carcerário, devem também ser empreendidos para dotar de eficiência o sistema de controle do cumprimento dessas penas alternativas cada vez mais. Né? Nós não podemos dar a ideia para a sociedade de que o indivíduo que está obrigado a uma prestação de serviço à comunidade, ele pode fazê-lo ou não fazê-lo. Aquele que está, por exemplo, obrigado à frequência de um determinado curso que tenha por objetivo buscar conscientizá-lo a respeito dos malefícios do crime que ele cometeu, como no caso do delito do artigo 28 da Lei de Tóxicos, que uma das previsões é essa, que isso não seja visto como um simples passar de mão na cabeça do delinquente. Que efetivamente se realize o curso, que ele aproveite, mas só o curso não resolve, é preciso dar a ele um outro conjunto de alternativas para que ele saia desse mundo. O curso é importante, mas ele também precisa ser alvo de outras medidas, principalmente aquelas que têm por objetivo o tratamento. Né? É claro que nós estamos sempre buscando discutir que alternativas nós teremos para a punição. É claro que nós estamos permanentemente buscando o seu aperfeiçoamento. É claro que nós estamos sempre buscando alternativas a um rigor maior, mas sempre quando falamos de alternativas relativamente a delitos que não se enquadrem dentro de um universo de gravidade tal que faça com que a sociedade se mostre frustrada no seu anseio de se ver atendida numa resposta do Estado em razão de uma violação. Né? Tanto que a restrição de direitos ela vem ganhando espaço, mas, como eu disse, a prisão ela continua sendo uma medida necessária. Ela é imprescindível. E eu trouxe também aqui à colação, na noite de hoje, uma lição do professor César Roberto Bittencourt, quando ele diz o seguinte: é inquestionável que a prisão deve transformar-se radicalmente, porém ela não pode ser suprimida. Diante das condições sociopolíticas prevalentes na atualidade, a pena privativa de liberdade é um meio de controle social do qual, neste estágio da civilização, não se pode abrir mão. Pode-se e deve-se reformar racionalmente as suas formas de execução. Mas não existem condições sociais, políticas, econômicas e culturais que permitam a total supressão da prisão. A pena privativa de liberdade não pode ter execução aberta, indiscriminadamente para todos os delinquentes, ainda que se pretenda aplicar uma política correcional generosa, sempre existirá uma camada de delinquentes que, os violentos, por exemplo, a sociedade terá que encerrar em prisões mais ou menos fechadas. Muito embora o mesmo professor Bittencourt
tenha seguidas vezes pugnado pela não adequação integral da pena de prisão como meio de punição e de ressocialização. E nesse ambiente de debate relativamente à eficiência da resposta estatal ante um delito cometido, a satisfação dessa resposta por parte do condenado, o alcançar dos objetivos da sanção e o modo pelo qual mais racionalmente se vai atingir todos esses objetivos é o grande atormentador que rodeia todos nós que estamos envolvidos nesse problema. Por quê? Porque nós trabalhamos com uma realidade, eu diria, bastante preocupante, né? Então, da mesma forma que nós clamamos por uma recuperação do sistema de controle e acompanhamento do cumprimento de penas alternativas cada vez maior, nós também temos que reclamar uma melhoria significativa das condições de cumprimento da pena de encarceramento, para que nós possamos efetivamente ver alguma luz lá no fim do túnel. Isso muitas vezes é confundido com liberalização exacerbada, com indulgência, com uma benevolência exagerada, do qual o sentenciado não faria por merecer, que isso estimula a impunidade. Eu, com todo respeito, discordo de tudo isso. Por todos esses motivos que eu já lhes disse. Se nós, enquanto sociedade, abrirmos mão de darmos efetividade ao cumprimento das disposições contidas na Lei das Execuções Penais, nós estaremos cada vez mais longe do objetivo de ressocialização. E isso ocorrendo, nós estaremos trazendo um delinquente ainda não recuperado e, pior, potencialmente reformado para pior, para o convívio com a sociedade, sabendo que em muito pouco tempo ele voltará a delinquir, voltará a atingir essa sociedade. E voltará para o cárcere. E lá não será recuperado e voltará novamente, formando um círculo vicioso que fará com que, então, todo esforço empreendido tenha sido em vão. E vamos ver uma sociedade cada vez mais frustrada. Então, é preciso urgentemente pensar não só nas alternativas ao encarceramento, mas também na recuperação do sistema de encarceramento. Muito se diz, bom, a lei das execuções penais, ela é uma lei que se mostra totalmente divorciada da realidade brasileira. Ela é uma lei demasiado altruísta. Ela estabelece paradigmas absolutamente inalcançáveis e, portanto, é ineficiente. Mas também não podemos nos esquecer que ela deflui de regras internacionais estabelecidas pela ONU,
que, obviamente, impõe um tratamento mínimo àquele que está preso e vem acompanhada de compromissos com a recuperação desse indivíduo, ou pelo menos tentativa de. Isso pode parecer um tanto abstrato, um tanto romântico, mas com os números que nós temos, isso acaba se mostrando cada vez mais imperioso e urgente. O Brasil hoje, dados do Departamento Penitenciário Nacional, o Brasil tem hoje quase 500 mil presos. Nós temos uma população carcerária de 270 presos por 100 mil habitantes. Agora, e no estado de São Paulo? Quanto nós temos? Nós temos 178 mil. No estado de São Paulo, nós temos 413 presos por 100 mil habitantes. Vale dizer, nós temos o dobro da população prisional brasileira, em termos proporcionais. E muito se diz que São Paulo tem uma realidade bastante preocupante. Mas essa realidade que nós temos em São Paulo, nós temos no Brasil. A situação anda par e passo. Exemplo, nós temos hoje uma população de mais de 170 mil presos e temos, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, um número de vagas da ordem de aproximadamente 100 mil vagas. Então, há um déficit de 70 mil vagas. Agora, no Brasil, nós temos 496 mil presos e temos 299 mil vagas. Um déficit proporcionalmente no mesmo patamar. Porém, não é só a questão de vaga que preocupa. Porque nós temos visto um aumento vertiginoso da população carcerária. Para os senhores terem uma ideia, do ano 2000 para cá, em 10 anos, a população carcerária pulou de 92 mil presos para 176 mil presos. Dobrou em 10 anos, praticamente. Há um crescimento no estado de São Paulo da população carcerária da ordem de 60 presos dia. Portanto, haveria a necessidade da construção de uma unidade prisional para 800 homens a cada 15 dias. O que é algo absolutamente impensável. Aí se diz, bom, mas onde está a causa disso? No número exagerado de delitos que acabam redundando no encarceramento.
E, portanto, no aumento das prisões, das penas de prisão, os juízes prendem muito. Isso acaba não se revelando uma verdade. É que nós estamos vivendo esse círculo vicioso e os seus reflexos. Há um aumento do número de crimes, há um aumento da delinquência, há uma capilarização da delinquência, cada vez alcançando um número maior de pessoas, como consequência dessa não recuperação dessas pessoas que estão cumprindo pena ou que cumpriram a pena. Pela incapacidade de se buscar resgatar essas pessoas. E é claro que isso só vai fazer aumentar. E aí nós vamos ter a seguinte solução. Vamos aumentar, então, as penas alternativas, vamos tirar cada vez mais o rol de crimes da perspectiva da sanção corporal? Bom, e isso, quais serão os efeitos disso? Vamos pensar. Vamos pensar no perfil das pessoas que estão hoje no sistema penitenciário. Não, a realidade de São Paulo em nada se aparta da realidade nacional. Para terem uma ideia, no Brasil, nós temos dos tais 500 mil presos, 250 mil pessoas que não têm o ensino não tem nada além do ensino fundamental. Sendo que dessas, 200 mil não têm o ensino fundamental completo. Mas são predominantemente jovens. A média de idade da população carcerária no Brasil, na sua maioria esmagadora, desses 500, tem quase 300 mil que vão de 18 a 29 anos. Então veja, temos gente jovem e não instruída. Depois, nós temos 1/3 desse número procedentes das áreas urbanas. Isso como resultante o quê? De uma violência cada vez maior nos centros urbanos. Violência praticada por jovens sem instrução. Depois, a maioria desses delinquentes registram penas de 4 a 15 anos. E dentro desse âmbito de condenação, nós já podemos ter uma ideia do tipo de crime que as pessoas cometem. E aí os dados vêm revelar quais são eles no Brasil. Os crimes patrimoniais despontando com grande margem de distância dos demais. Furto, roubo, latrocínio. Agora, seguindo de perto os crimes patrimoniais, nós temos
o tráfico de entorpecentes, que contribui com 1/5 dessa população. Eu tenho 1/5 da população de delinquentes condenados por tráfico. E temos aí 2/3 de criminosos condenados por delitos patrimoniais. Agora, no estado de São Paulo isso é diferente? Não. Os dados do DEPEN revelam a mesmíssima coisa. Nós temos uma grande quantidade de alfabetizados e de pessoas que têm ensino fundamental incompleto. Dos nossos 175 mil, nós temos aí metade dessa população nesse nível. Nós temos 1/3 dessa população com idade de 18 a 29 anos. 2/3 dela de grandes municípios do interior e de regiões metropolitanas. Então, veja, e, obviamente, em função de nós estarmos falando do maior estado da federação, do estado mais rico da federação, nós também estamos falando dos 175 mil, nós temos mais de 40 mil pessoas presas por tráfico de drogas. Então, esses números são indicativos de uma situação onde nós temos jovens pouco instruídos que cometem crimes patrimoniais e, portanto, crimes que põem a sociedade em desassossego, que abalam significativamente a todos, associado a um outro tipo de delito que causa um assombro nacional, que é o do tráfico de entorpecentes, que sustenta e forma as organizações criminosas, que se mostram cada vez mais capilarizadas, dificultando qualquer esforço repressivo. Claro, cada vez mais é preciso gastar recursos na repressão, porque essas organizações elas estão cada vez mais capilarizadas e, portanto, muito mais difíceis de combatê-las. Portanto, aí nós nos vemos às voltas com essa necessidade de fazer com que aquele tempo de cumprimento da pena sirva para alguma coisa. E aí é que nós chegamos à necessidade de um incremento na atividade de educação desses sentenciados, num aumento do esforço laborativo no sistema prisional, na necessidade de um crescimento das oportunidades de emprego para aqueles que são egressos do sistema. Nós temos nessa população toda uma quantidade muito grande de primários, que
respondem muito bem a todos esses esforços. Esforços de educação e de trabalho. Por isso o CNJ vem cada vez mais se esforçando no sentido de não só promover os chamados mutirões carcerários que agilizam o andamento dos incidentes surgidos na execução, mas, sobretudo, também dedicando especial importância ao programa Pró-Egresso, que busca resgatar esse que cumpriu a pena, trazendo ele para o mercado laborativo. Mas não é só isso. É preciso que ele também tenha condições de encarceramento condizentes com o perfil dele enquanto delinquente. E para isso é preciso que as unidades sejam divididas por perfil, por tipo de pena, por tipo de delito, haja uma redução da superlotação, haja a construção de novas unidades, enfim, tudo aquilo que contribuirá sensivelmente para que haja uma perspectiva de recuperação. Aí muitos dos senhores podem dizer, bom, mas isso são aspirações que estamos muito longe de atingir. Mas não é verdade. Eu ouso discordar. Nós temos visto, na nossa experiência, programas de alfabetização que têm resultados muito satisfatórios. Nós temos unidades prisionais aqui na capital que desenvolvem cursos de alfabetização com resposta muito satisfatória. Que os cursos técnicos profissionalizantes são uma resposta muito positiva, que devem ser cada vez mais incentivados. Os programas de recuperação pelo trabalho são fundamentais. Aquele que é primário, ele pode e verá nisso uma oportunidade de sair. É uma outra ilusão achar que o delinquente se sente à vontade na prisão, como infelizmente a gente vê muita gente dizendo por aí. Quem conhece a realidade prisional sabe que isso não é verdade. Quando a televisão mostra determinado presídio, lá não sei em que estado da federação, onde faz churrasco, o sujeito tem ar-condicionado, as pessoas acham que isso é um reflexo de um fato que ocorre no Brasil inteiro. Isso não é verdade. Então, é preciso que o Estado dê condições para a pessoa também abraçar algum caminho que não aquele para qual ela foi levada, ou talvez ela tenha escolhido. Agora, não é só isso. Também nós precisamos nos conscientizar enquanto sociedade que é preciso começar a prevenir o delinquente tratando as crianças, os jovens. Porque as causas da criminalidade também estão irmanamente vinculadas ao problema da estrutura familiar, ao problema do enorme fosso social que ainda existe no Brasil, a enorme dívida social a resgatar. E, obviamente, também o problema está associado a uma lei que seja cada vez mais eficiente. Que faça com que aquela pessoa se sinta desmotivada a entrar no crime ou a seguir nele. Nós não podemos pensar que o delinquente
sentenciado, ele é uma vítima e, portanto, ele precisa ser salvo. É preciso dar a ele oportunidades para que ele abrace o caminho da correção. Mas, se isso não ocorrer, a lei rigorosa como consequência. Por outro lado, nós, quando falamos em entorpecentes, em tráfico, nós temos um problema muito sério hoje. Porque nós temos o traficante, eu até conversava com um ilustre advogado que me acompanha aqui na noite de hoje, que nós temos o traficante comerciante e temos o traficante viciado, que faz do tráfico um meio de suprir as necessidades do vício. Portanto, o problema das drogas também está intimamente ligado com a questão da saúde pública. É muito mais um problema de saúde pública e menos de lei penal. Então, é preciso aproveitar esse tempo que a pessoa está descontando a pena pelo delito e verificar se é um traficante dependente, é um traficante viciado, é um traficante que faz uso eventual, que ele então seja alvo de um programa de tratamento, para que ele possa se recuperar. Mas só isso não é suficiente. É preciso dar a ele depois a chance de um reencontro com a sociedade. Então essa problemática, veja, quando a gente vai falando no que é preciso, no que é preciso, no que é preciso, a gente vai estendendo as necessidades de alcance da atuação do Estado. Por isso a gente chega à conclusão que se a pena ela vem sendo muito questionada como solução, a prisão, notadamente, vem sendo muito questionada quanto à sua eficiência, nós também precisamos verificar qual é a disposição da sociedade de despender recursos para que esse círculo vicioso seja efetivamente quebrado. Porque isso tudo custa caro. Tratamento especializado, construção de unidades carcerárias, construção e realização de programas de prestação de serviço à comunidade, centrais de controle dessas penas alternativas, o acompanhamento do aproveitamento, a instrução escolar, o programa de trabalho, tudo isso tem um custo. E é preciso ser trabalhado. Porque se nós ficarmos nas soluções singelas do tipo, bom, então vamos dar uma prestação de serviço à comunidade que o indivíduo não vai prestar, mas também tudo bem, deixa, depois a gente pensa no problema dele, ou então pega o adolescente infrator, semi-liberdade, mas aí também não acontece nada, ninguém sabe o que ele está fazendo no regime de semi-liberdade. Então, é claro, ou então nós estamos falando de alguém que passa o dia inteiro na prisão sem ter nada o que fazer. Tudo isso são limitantes a esse esforço de se quebrar esse círculo vicioso. Aqui, na vara das execuções criminais da capital, nós damos remissão pelo estudo. Então, comprovada aquela carga horária necessária à demonstração do aproveitamento, o sentenciado faz jus à remissão. Nós sabemos que há um grande questionamento a respeito da forma pela qual essa remissão opera em relação à pena, mas hoje nós estamos aí vendo uma jurisprudência se inclinando cada vez mais
pelo reconhecimento do tempo remido como pena cumprida. Inclusive, a orientação do Superior Tribunal de Justiça vem sendo, nesse sentido, majoritariamente. Nós temos aí também algumas outras questões relativas ao próprio andamento da execução, né, no que diz respeito à solução de incidentes, como, por exemplo, que eu até pensei alguns, fechando esse ciclo da questão da controvérsia sobre o problema da prisão em função de todos esses nuances que eu lhes trouxe aqui, agora falando um pouco mais da questão jurisdicional, nós temos algumas questões que estão surgindo aí no dia a dia das lides, na seara das execuções, que vieram no bojo de mudanças legislativas. Vale dizer, o legislador, atendendo um reclamo social, fez aumentar o tempo de permanência nos regimes para progressão. Então, para crimes hediondos, 2/5, 3/5 se reincidente, a despeito de permitir, então, a progressão de regime. O que, a meu ver, veio em boa hora, porque de nada adianta a manutenção de alguém no regime fechado nas condições em que se encontra, porque não se atinge esse objetivo. Agora, também de nada adianta um regime semiaberto que não cumpre a sua finalidade. Aliás, eu particularmente comungo da proposta do professor Miguel Reale Júnior, que é o de estabelecer regime fechado, livramento condicional, como substitutivo do regime semiaberto. Aliás, do semiaberto e do livramento condicional, como substitutivo do regime aberto. Porque, de fato, o regime aberto hoje é descontado em prisão albergue domiciliar, praticamente sem qualquer tipo de resposta. Nós não sabemos qual é o aproveitamento do sentenciado nesse campo. No livramento condicional, pelo menos, há a condição de se impor determinadas condições. Né? Hoje nós temos aí, bom, mas em boa hora veio a progressão, porque não se concebe também um sistema progressivo onde um determinado tipo de delito não está incluído nesse sistema progressivo. Isso, a meu ver, sempre feriu de morte o princípio da individualização da pena. Ele nega a capacidade do indivíduo de se ressocializar paulatinamente pela progressão. E isso é simplesmente declarar a falência do sistema penal conquanto objetivo de recuperação. A pena só servir, então, para punição e para retribuição, o que é algo impensável, né, numa sociedade democrática. Mas estabeleceu aqueles parâmetros maiores. Só que esqueceu de ver o que nós íamos fazer com aqueles que estavam lá, recolhidos, condenados anteriormente. Não estabeleceu nada para essa situação. Aquela discussão. A lei nova, ela é mais benéfica, ela pode ser aplicada só parcialmente ou não? Até que o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, vieram dizendo o seguinte: sim, aqueles condenados anteriormente podem progredir, sim, porque a progressão lhes alcança, porém, segundo o regramento a que estavam sujeitos, porque parte da lei ela impôs um regime mais prejudicial e não pode retroagir. Ponto final.
uma outra, só que hoje surgiu uma outra questão que vem sendo muito discutida. A lei de tóxicos, ela estabelece, no artigo 33, parágrafo 4º, a redução da pena para aqueles que são primários, sem antecedentes, que não têm vinculação com organizações criminosas, enfim, todas aquelas situações. Num primeiro momento, quando isso veio a conhecimento de todos, houve uma discussão. Esse parágrafo 4º seria só aplicável ao caput do artigo e, consequentemente, só permitiria sua aplicação para aquelas hipóteses de delitos cometidos posteriormente à vigência da lei? Muitos julgados assim se orientaram. Eu, particularmente, sempre entendi, com todo o respeito de quem pensa em contrário, que a causa é uma causa especial de diminuição de pena e, portanto, ela alcança, sim, ela tem esse condão de alcançar fatos praticados anteriormente, porque nós temos lá sentenciados que se amoldam perfeitamente a essa condição e, portanto, a lei poderia muito bem ser bipartida para essa finalidade, como de fato acabou sendo assim reconhecido pela jurisprudência predominante nesse aspecto. Muito bom. Só que hoje surgiu uma outra discussão. Há quem entenda que essa causa especial de diminuição, ela se traduza num tipo autônomo chamado tráfico privilegiado. E que ela não estaria no rol dos crimes hediondos, porque o rol da lei dos crimes hediondos fala em tráfico de entorpecentes, não em tráfico de entorpecentes privilegiado. Consequentemente, não estaria sujeito ao rigor dos prazos de progressão estabelecidos, 2/5 e 3/5. Essa é uma questão que é nova, vem surgindo aí por aí, nós estamos ainda no bojo de uma discussão muito intensa, não temos alguns julgados aí no sentido do acolhimento dessa tese, outros não. Agora, é uma tese bastante controvertida, né, inegavelmente, como é também a questão trazida pela nova lei dos crimes sexuais, quando conjugou cumulativamente os delitos de estupro e atentado violento ao pudor. Isso fez surgir uma discussão no âmbito da execução com pedidos de reconhecimento da aplicação retroativa dessa lei como lei nova mais benéfica para aqueles condenados cumulativamente pela prática dos dois delitos, pugnando, consequentemente, a redução de metade da pena que foi imposta na condenação e, consequentemente, abreviando o tempo para a obtenção de benefícios ou até mesmo do cumprimento da pena. Nós sabemos que há duas correntes, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça. A quinta turma, recentemente, fez lavrar um acórdão, entendendo pela impossibilidade, tendo em vista tratar-se do tipo, da nova lei de um tipo misto cumulativo e, consequentemente, não haveria suprimido a figura do atentado violento ao pudor. Em síntese, haveria apenas uma mudança topológica, razão pela qual aquele condenado cumulativamente não seria alcançado por essa lei, porque em nada ela o beneficiaria. Não se trataria de lei nova mais benéfica. Mas nós sabemos que há julgados também no próprio Superior Tribunal de
de tipo penal mais brando e, portanto, retroagiria. Essa é uma outra questão que está muito em discussão. Uma terceira é a possibilidade da concessão do regime semiaberto para condenados estrangeiros, a exemplo também da possibilidade do livramento condicional, porque do regime aberto. São pressupostos para a concessão desses benefícios a atividade laborativa. Nós sabemos disso. E o estrangeiro não pode trabalhar. Consequentemente, assim ocorrendo, ele não poderia fazer jus a qualquer desses benefícios. Porém, isso causa um constrangimento ao princípio constitucional que diz que há igualdade de tratamento entre o nacional e o estrangeiro. Enfim, no plano jurídico, nós temos várias questões que estão surgindo e eu vou até reservar um tempo para que a gente possa discutir na fase das perguntas, se os senhores tiverem interesse em formulá-los, onde nós podemos voltar aí a discutir questões controvertidas nesse âmbito. Mas o que eu queria deixar como conclusão nesse nosso encontro de hoje é que nós não podemos, de forma alguma, abrir mão, nem digo enquanto operadores do direito, eu digo enquanto sociedade, do principal objetivo que é o da recuperação do sentenciado, como um aspecto importante e eu reputo até fundamental no atendimento do pressuposto preventivo, do fim, da finalidade preventiva da pena e, consequentemente, dotando de funcionalidade a norma penal. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela atenção. Desculpe ter exacerbado o tempo de exposição.